Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Então, essa é exatamente a palestra que eu dei durante a Semana de Ciências Agrárias da UFRN, o SEMA Agrária desse ano, falando sobre alterações climáticas e futuro da agricultura. Vocês observam que a gente já está tendo um desafio muito grande de se fazer agricultura com nesses tempos de alteração climática. Isso é um assunto que vai ficar cada vez mais em evidência, porque não tem mais como fugir, né? A gente já observa alterações climáticas acontecendo. Isso vai provocar provoca efeito não só nos seres humanos, mas a nível de outros seres vivos, como por exemplo, as diversas espécies que vão ser trabalhadas na agricultura, principalmente para a produção de alimentos para o ser humano ou para os animais. E é um desafio que não tem mais como fugir, né? Então, profissionais que vão trabalhar com agricultura precisam entender o que vai acontecer, precisam prever, porque o nosso desafio é exatamente produzir em um ambiente cada vez mais difícil. Vocês observam, por exemplo, esse aumento muito intenso de temperatura, que já é percebido a nível de sociedade atualmente, né? Observe que a cada ano ou a cada década se torna mais quente. Então, tudo isso são fatores que podem e que influenciam na agricultura. Então, para começar a falar sobre mudanças climáticas e o futuro da agricultura, vamos antes definir o que são mudanças climáticas. Né? Mudanças climáticas significam transformações que ocorrem a longo prazo, tanto nos padrões de temperatura quanto de clima. Então, o que seriam isso? Né? E a gente consegue até prever, a gente prevê, aliás, com muita dificuldade, alteração em padrões de clima em períodos muito curtos. Né? Por exemplo, daqui a uma semana é difícil saber o que é que vai acontecer na nossa cidade, por exemplo, com relação a se vai chover ou não, qual que vai ser a temperatura máxima ou mínima. Mas previsões a longo prazo, envolvendo diversos dados locais e diversos dados que ocorrem em períodos específicos de tempo, elas podem ser medidas, elas podem, aliás, ser estimadas baseadas em estudos de características ambientais. Por exemplo, gases de efeito estufa, superfície de gelo dos continentes, que podem estar refletindo mais luz. Gases de efeito estufa, na verdade, fazem aquecer mais, então tem outros fatores que fazem reduzir mais a temperatura, como aumento na reflexão de radiação que está chegando na superfície do planeta, que muitas vezes é mais intensa em superfícies claras, como gelo e neve, por exemplo, né, que podem também ser alteradas e se acumular em regiões montanhosas. Outros fatores ambientais que provocam alteração também são atividades vulcânicas, né, que podem provocar um aumento de resíduos na atmosfera que refletem também bastante luz e que podem provocar redução na temperatura. Então, são diversas características muito complexas que interagem entre si, e existem então modelos matemáticos sofisticados que prevêem que essas alterações estão acontecendo a partir de atividades humanas e que elas vão continuar acontecendo a longo prazo. Mas isso é apenas estimativa? Tem realmente dado experimental que provoca que estão acontecendo mudanças climáticas? Sim, temos dados experimentais mostrando evidências bem claras de que estão acontecendo alterações climáticas. Entre eles, a gente tem as principais estudos que começaram a ser feitos com alteração climática, que envolviam medições de temperatura global do planeta. Então, medições feitas muito antigamente, muito antes de se desconfiar que a humanidade poderia estar provocando efeito nas condições climáticas do planeta, já indicavam aumento global da temperatura. Então, durante algum tempo, se duvidou, tentou entender por que isso estava sendo provocado. Alguns cientistas já indicavam que eram atividades humanas relacionadas, mas demorou algum tempo até que a maioria realmente concorda em que realmente somos nós, né, humanos, que estamos provocando alterações climáticas. Nesse gráfico aqui tem medições de temperatura de 1880 até 2020, a nível global, em 5 institutos de pesquisa diferentes, que estão mostrados aqui em cores diferentes, localizados na América do Norte e na Europa. E todos eles concordam quase que 100% de que estão ocorrendo alterações, aliás, aumento na temperatura global do planeta.
Muita gente argumenta que isso é efeito de atividades solares. Realmente, atividades solares provocam alteração na temperatura. Só que os ciclos solares, eles são de alta intensidade e de baixa intensidade. Então, eles vão variando, pelo menos a curto prazo. A tendência seria ficar subindo e descendo o efeito no aumento da temperatura, como a gente observa aí a curto prazo. Então, esses efeitos de sobe e desce estão muito relacionados a atividades solares, mas esse efeito a longo prazo, né, quando se mede aí mais de 100 anos, ele com certeza está relacionado a atividades humanas, né? Então, apesar de que muita gente ainda nega, mas isso realmente é uma evidência muito clara de que está relacionado a atividades humanas. Então, como é que atividades humanas provocam esse aumento de temperatura? Principalmente produzindo gases de efeito estufa. Entre eles, o mais estudado e talvez um dos que contribuem mais é o nível de gás carbônico, ou CO2. Nessa figura aqui, ele está sendo medido no Observatório de Mauna Loa, no Havaí, em que a gente observa aqui medições um pouquinho antes de 1960 até os dias atuais. Eu peguei esse gráfico agora aqui em novembro deste ano. Então, vocês observam essas linhas em vermelho que sobem e descem. Por que acontece esse efeito de sobe e desce? Só para detalhar, eu mostro aqui na próxima figura que se eu selecionar um período de tempo mais curto, então aqui está só do período atual até a partir de 2019, então vocês observam essas linhas em vermelho que sobem. Essa atividade de aumento do nível de CO2 da atmosfera corresponde aos períodos de outono e inverno do hemisfério norte, que são o hemisfério norte. Ele é mais populoso, ele tem mais extensão de continentes, então consequentemente tem uma população maior e tem uma região muito extensa que se torna impossível ou muito difícil fazer agricultura nos períodos de outono e inverno, porque o clima é muito complicado. Então, daí o que acontece é que populações e animais começam a consumir os alimentos produzidos nas estações anteriores, de primavera e verão, e começa a haver muito aumento do nível de CO2 da atmosfera. Por isso que a gente vê esse aumento a curto prazo. Mas, ao mesmo tempo, depois que chega a primavera e o verão, eles podem fazer agricultura, fazem de forma muito intensiva, e aí a gente observa a redução no nível de CO2. Mas, então, se a gente fosse pensar só nesses ciclos sazonais de atividade agrícola e consumo de alimentos, a gente teria esse sobe e desce, mas não teria o efeito que está sendo demonstrado, por exemplo, aí nessa linha em preto, que é uma média, levando em conta todas as atividades, todas as estações que ocorrem a nível anual. Então, de onde vem esse aumento? Que aí, se eu voltar na figura anterior, vocês observam que ele vai sendo demonstrado também a longo prazo, também está demonstrado em preto aqui nessa figura. Então, esse aumento ele vem principalmente através das emissões de gases de efeito estufa, como está... aliás, esse aumento específico nessa figura, ele está sendo demonstrado pelo aumento do nível de CO2, provocado por queima de combustíveis fósseis, que corresponde a 75% desse aumento, e também provocado pelos desmatamentos, que aí vão corresponder a aproximadamente um pouquinho menos do que 25%. Tem vários outros fatores que contribuem também para o aumento do nível de gás carbônico na atmosfera, como atividades industriais e também atividades vulcânicas. Então, baseado nessas previsões de aumento do nível de CO2, observe que atualmente a gente está aqui com um pouquinho acima de 420 partes por milhão de CO2. Esse aumento ele é muito maior comparado ao início aí das medições antes de 1960, que estava ali abaixo de 320 partes por milhão. Então dá para se fazer uma estimativa desse aumento do nível de CO2, dá para se fazer a estimativa do aumento dos outros gases de efeito estufa, como por exemplo o metano, que apesar de estar presente em quantidade menor na atmosfera, contribui mais para o efeito estufa, e porque tem mais capacidade de absorver raios infravermelho. Como é que o gás carbônico e o metano contribuem para o efeito estufa? É que muitas vezes a radiação que chega na superfície do planeta, ela é refletida de volta para o espaço, só que muitas vezes ela é refletida em comprimentos de onda mais longo, como os infravermelhos. E aí esses gases de efeito estufa, como o metano e gás carbônico, eles absorvem o infravermelho, refletem de volta muitas vezes para a superfície do planeta, e aí essa radiação ela pode ficar
indo para baixo, tocando nos continentes, voltando, né? Então ela vai passando cada vez mais tempo retida na atmosfera do planeta e vai provocando mais aquecimento. É por isso que quanto mais gases de efeito estufa, mais um efeito parecido realmente com uma estufa, né? Calor retido por mais tempo, então consequentemente mais aquecimento. Então, baseado nisso, são feitos estudos, são elaborados, aliás, gráficos baseados em modelos matemáticos, como este que eu estou mostrando aqui, de aumento global de temperatura. No gráfico acima tem de projeções de 2020, aliás, até 2029. Vocês observam aí aumento de temperatura. Essa faixa em laranja mostrando aí na América do Sul, mostra que a gente já tem diversas regiões ocorrendo aumento de temperatura, né, de quase 1 grau já de aumento de temperatura, mas observa o que está na figura abaixo, para projeção para de 2090 até 2099, aumentos muito intensos de temperatura, tanto a nível de continentes quanto a nível de oceanos em todo o planeta. E quando um desses fatores se altera, é claro que os diversos outros fatores que estão interagindo com ele se altera também. Então daí a gente observa também alteração nos padrões de precipitação, que é o que está sendo mostrado nessa figura aqui, né? Uma projeção de aumento de alteração no regime de precipitação em épocas diferentes, né? Tem ali em cima de dezembro e fevereiro, e aqui embaixo de junho e agosto, em que a gente observa já na América do Sul uma redução em diversos locais no padrão de chuvas. Essa redução de padrão de chuvas, a gente já observa ela acontecendo, né, atualmente. Então vocês observam aí essas secas muito intensas que está acontecendo nos rios da Amazônia, alteração em padrão de chuva em diversas regiões do Brasil, com redução em muitas delas e aumento em outras, por isso que a gente está observando diversos desastres ambientais também, né, como deslizamentos e outras coisas que vão acontecendo. Então tudo isso vai sendo provocado, né, por essas alterações ligadas a atividades humanas, né? Então, como gases de efeito estufa e diversos outros fatores que estão sendo provocados. Então, essas projeções elas são baseadas em estudos muito sérios, tá? Estudos de efeitos climáticos, eles são muito sérios, eles são feitos por cientistas respeitados, né, que dedicam a vida para fazer exatamente porque estão preocupados de verdade com o futuro do planeta. Claro, né, claro que a maioria, tem alguns com interesse econômico, com certeza tem, né, mas tem muita gente séria estudando o assunto. Então, como é que se obtém esses dados, né? Aliás, a partir do momento que se obtém esses dados experimentais, a gente quer tentar também entender o que é que isso vai provocar a nível de ecossistemas, né? O que é que essa alteração de padrão de chuvas, alteração em temperatura, alteração no nível de CO2 provoca a nível de seres vivos dentro de ecossistemas. Então, isso daqui é um exemplo de uma unidade experimental que estuda atmosferas enriquecidas com CO2. Cada círculo desse está em volta de algumas árvores que, consequentemente, elas estão sendo submetidas a uma atmosfera enriquecida de CO2. Isso aqui é uma área para produção florestal de algumas espécies de coníferas. Na sequência eu mostro aqui um detalhe dessas estruturas experimentais. Então tem essas torres grandes que liberam CO2, tem sensores no alto dessas torres e ao longo delas, porque não é só jogar CO2 no interior, né? Porque eu vou provocar aqui um aumento na concentração de CO2 para as árvores que estão no interior, mas eu quero comparar o desenvolvimento delas com árvores que estão em volta nas mesmas condições de temperatura, umidade, condições de solos muito parecidas. É claro que solos são heterogêneos, mas como estão próximos, eles vão estar em condições parecidas, mesmas condições de pressão atmosférica, né? E por aí vai. Então, eu tenho que saber quanto é que está a concentração atmosférica nas unidades fora do local em que eu estou fazendo enriquecimento, e quero saber também com precisão como é que está a atmosfera no interior desses círculos. Então essas estruturas elas têm sensores aqui no alto para medir, e tem ao longo, né, das torres também tem sensores para medir o nível de CO2.
E tem também, né, a partir do momento que se mede o nível de CO2, ele vai estar sujeito a variações ao longo do dia. Por exemplo, de acordo com a velocidade dos ventos, pode ser que o CO2 seja retirado muito rapidamente ali do interior, ou pode ser que ele passe por mais tempo. Então, esses sensores eles fornecem também dados para computadores que controlam exatamente o fornecimento do CO2. O CO2 ele é obtido a partir dessas unidades, transportado, aliás, para essas unidades experimentais na forma de gás carbônico líquido, né? Então, daí ele vai sendo liberado exatamente baseado no que eu quero ter. Tá? Eu quero ter uma atmosfera com 550 ppm de CO2, então o meu sensor vai indicar o que está presente e vai corrigir o necessário fornecendo mais CO2. Tá? Então é basicamente assim que funciona. Isso é uma estrutura experimental cara, né? A gente não tem nenhuma ainda funcionando no Brasil. Tem um projeto para implantação na Amazônia que passou muito tempo parado. Parece que vai retornar agora. Ficou parado até a construção da estrutura, né? Na verdade, a gente nem começou a obter dados experimentais no projeto que tem para a Amazônia. E então é uma estrutura cara, precisa fazer medições a longo prazo, então é difícil obter recursos. Por isso que a gente está tendo esse problema aqui no Brasil. Provavelmente vai retornar porque a Grã-Bretanha voltou a liberar recursos, provavelmente agora com a volta do Fundo Amazônia, pode ser que esse projeto continue, né? Eu espero que sim. Então, tem outros desafios também, por exemplo, quando se mede efeitos do nível de CO2 em árvores. Por exemplo, às vezes, quando se quer medir fotossíntese, tem que subir em torres como essa para fazer as medições lá em cima. Então, além de ser uma unidade experimental cara, além da compra do CO2 líquido ser caro, né, ser um insumo experimental caro, as medições são difíceis e os estudos precisam ocorrer a longo prazo. Porque se não for a longo prazo, a gente não tem um entendimento do que está acontecendo realmente com as plantas. Tá? Então, daí a dificuldade, né? A gente tem estruturas de pesquisa dessa, tanto em florestas de produção, como essa que eu estou mostrando aqui, quanto também em florestas nativas, tanto na América do Norte quanto na Europa. Está faltando por enquanto a nossa aqui a nível florestal no Brasil. Mas a gente já tem estudos sendo feitos no Brasil, como, por exemplo, esse que está sendo feito aqui pela Embrapa, em uma estrutura semelhante a que eu mostrei anteriormente, no cultivo de café aqui. Tá? Então, eles também é o mesmo princípio do anterior, se produz uma atmosfera enriquecida de CO2 aí no interior do círculo e compara o desenvolvimento das plantas que estão nesse interior com as outras plantas que estão em volta, né? E aí nesse caso aqui é relativamente mais fácil e mais barato, porque não tem que construir torres tão altas. Alguns insumos experimentais são caros realmente, né, como o gás carbônico líquido, só que é usado em menor quantidade, e para fazer medições fisiológicas também é mais fácil. Tá? É muito mais fácil medir fotossíntese em uma planta de café. Tá? Mas a gente precisa também dos dados experimentais, e aí por isso que eu espero que o projeto da Amazônia retorne. Então, na sequência, eu tenho mostrado aqui dados experimentais exatamente desse trabalho desenvolvido na Embrapa, em que está nas plantas aí de café. Então, tem aqui na figura à esquerda dados de assimilação líquida de CO2 ou fotossíntese líquida, né, que esses dados aí eles medem o que a planta está absorvendo de CO2, principalmente através das atividades bioquímicas da fotossíntese, menos o que a planta está liberando de CO2 na atmosfera, que vai estar ligado principalmente aos metabolismos de respiração e fotorrespiração. Então, comparando, vocês podem observar que tem 4 conjuntos de dados aí, todos eles foram medidos em épocas diferentes, mas no alto de cada figura a gente tem um resumo a nível anual. Então, são 2 cultivares de café, que o primeiro cultivar ele está mostrado aí em colunas apenas coloridas de branco ou de cinza, e o outro cultivar ele está sendo mostrado nessas colunas com linhas na diagonal, de um cinza mais claro e um cinza mais escuro. Então, vocês observam aí que sempre que se compara a atmosfera normal, que
nessa época de medição aí, em 2015, tinha 390 partes por milhão de CO2. Atualmente, como eu mostrei, a gente já está com mais de 420. E eles compararam com uma atmosfera de 550 partes por milhão de CO2. O primeiro efeito que eu observo aí é um aumento na assimilação de CO2. Tá? Então, isso indica que as plantas estão fazendo mais fotossíntese. Por que plantas fazem mais fotossíntese em uma atmosfera com mais CO2? Porque CO2 é substrato bioquímico da fotossíntese, né? Quanto mais tiver, maior é a tendência do metabolismo fotossintético funcionar. Tá? Então, por isso que isso acontece nos dois cultivares. Uma outra coisa que se observa aí já na figura à direita é condutância estomática, né, que basicamente está relacionada ao nível de abertura dos estômatos. Então, observe que não teve alteração de condutância estomática. Então, mesmo com uma atmosfera mais enriquecida de CO2, as plantas estão fazendo mais fotossíntese, mas não estão precisando abrir mais os seus estômatos. Consequentemente, elas vão transpirar menos. Então, daí a gente tem dois fatores acontecendo nessas plantas de café. Elas estão absorvendo mais CO2 e estão perdendo menos água. Então, aí a gente já pode imaginar, poxa, então, com essas alterações climáticas, mesmo que ocorra aumento de temperatura, mesmo que ocorra alteração em regime de precipitação, mas as plantas passam a ser mais eficientes porque transpiram menos e vão tirar vantagens dessas alterações climáticas. Isso realmente acontece para algumas regiões. Tá? Se a gente pegar modelos matemáticos de estimativa de cultivos, a gente observa que em algumas regiões realmente tem essa previsão para aumento de produtividade de algumas culturas, porque isso também é heterogêneo, isso varia de espécie para espécie que está sendo cultivada. Só que nem sempre a alteração climática que acontece ela é tão pequena com relação ao regime de chuvas. Né? Por exemplo, esse dado aqui da Embrapa ele foi obtido em um local em que não houve alteração de chuvas. Apenas uma pequena área selecionada para fazer a medição e que não houve uma alteração real. Mas imagine-se que nessa região aí ocorra uma redução de 20%, 30% ou até 40% no regime de chuvas. Então não vai adiantar essa maior eficiência na fotossíntese, porque as plantas vão estar sofrendo vários outros estresses relacionados a esse aumento da temperatura. Uma outra coisa que acontece e que diversos modelos matemáticos baseados em alterações climáticas demonstram é uma alteração nos regimes, nos padrões climáticos extremos. Aliás, nos eventos climáticos extremos, como, por exemplo, tufões, furacões, tornados, deslizamentos, precipitações muito intensas caindo de forma concentrada em poucos dias ou até em um dia apenas, que causam inundações, né, causam erosão muito intensa em solos. Então, todos esses padrões intensos, eles vão tendo previsão, eles indicam que vão aumentar em diversas partes do mundo a partir do momento em que a gente está provocando alterações climáticas. Né? Então, aí, isso é um desafio maior ainda para a agricultura, um desafio que talvez seja até impossível de ser solucionado, né? Porque quando vem uma condição atmosférica, um regime atmosférico desse muito intenso, não tem muito o que fazer, né? É só contar o prejuízo e depois partir, né, se possível, para um novo plantio. Então, esses dados experimentais aqui foram obtidos exatamente naquela estrutura de pesquisa que eu mostrei anteriormente, naquela unidade de produção produção florestal, aliás, daquela região de coníferas lá. Então, observe o seguinte: o que está mostrado em verde, essas bolinhas em verde, são a produção primária das plantas em condições de atmosfera enriquecida de CO2, e as bolinhas brancas são a atmosfera normal. Produção primária é exatamente acúmulo de biomassa, tá, basicamente. Então, aumento na produção de folhas, caules, raízes, tudo isso vai sendo quantificado e a gente observa de início uma aceleração na produção primária, ou seja, as plantas provavelmente estão fazendo mais fotossíntese ou estão com diversos processos metabólicos mais eficientes e estão realmente acumulando mais biomassa. Esses dados aí foram obtidos através de medições em 11 anos consecutivos, por isso que uma unidade experimental daquela é caro, né? Então, mantendo isso aí funcionando
durante muito tempo para exatamente a gente saber o que é que acontece a longo prazo. E observe aí que nos anos finais a diferença vai se reduzindo até chegar a um ponto que não tem mais diferença entre as plantas cultivadas em atmosfera enriquecida e as plantas que estão ali na atmosfera normal de CO2. Então, por que ocorre essa redução a longo prazo? Nesse caso aqui, eles observaram que o que acontece é que nas plantas que estão sendo cultivadas em atmosfera enriquecida com CO2, elas esgotam mais rapidamente o nitrogênio do solo. Aprofundam mais as raízes, até para explorar outras regiões, mas vai ter um limite do que o solo consegue fornecer de nitrogênio. Então, aquele ganho inicial de produção primária, ele rapidamente é superado porque outros fatores ambientais passam a se tornar limitantes. Então, nesse caso aqui, o aumento de nível de CO2 que a gente pode pensar que vai ser benéfico a longo prazo e que a gente observa ocorrendo efeitos positivos na agricultura, como eu acabei de mostrar aqui no café, quando se mede a longo prazo em nível florestal, a gente vê que ele é muito menor ou então que ele simplesmente vai deixando de existir com o tempo, porque os ambientes naturais eles são muito mais complexos do que os ambientes agrícolas. Então tem diversos fatores que vão interagindo e que vão podendo influenciar essas questões. Então, durante algum tempo se acreditou que o efeito humano de aumento do nível de CO2 na atmosfera não seria tão preocupante, porque as plantas fariam mais fotossíntese e, consequentemente, conseguiriam recuperar mais rapidamente as florestas. E aí conseguiriam, consequentemente, também reter mais CO2 ou sequestrar CO2, né, que é o termo normalmente utilizado. Só que a gente observa que, além daquelas fatores climáticos complicados, né, como o aumento de temperatura que provoca estresse na planta, alteração de regime de chuvas, a gente observa também que o efeito de estímulo na fotossíntese ele não é tão alto como se imaginava e ele também não demora, com o tempo ele vai sendo superado. Nessa próxima figura que eles mediram, já em outra unidade experimental, eles mediram o crescimento das plantas em atmosfera ambiente de CO2 e com nível de CO2 aumentado. Então, o gráfico aqui mostra que as plantas crescem mais. Essas linhas horizontais, elas indicam as alterações que acontecem também a nível de solo. Então, observa que ocorre maior acúmulo de biomassa, ocorre maior acúmulo de matéria orgânica no solo, exatamente porque as plantas estão produzindo mais estruturas, estão fazendo mais fotossíntese, estão produzindo mais folhas, mais galhos, então isso vai provocando aumento da matéria orgânica também. Só que aí, ao mesmo tempo, elas vão esgotando mais rapidamente os nutrientes do solo e aprofundam mais as raízes. Então isso vai provocando também alteração em características do solo. Quando eles medem isso com um fator ambiental que pode provocar estresse, como o ozônio, que é o O3 aí mostrado na figura, o ozônio ele é muito bom nas camadas mais altas, porque ele filtra a radiação ultravioleta, mas na atmosfera ele causa danos em plantas. E o ozônio está muito ligado a atividades humanas, principalmente atividades industriais ligadas à queima de combustíveis fósseis. Então, na figura, no esquema mais à direita, tem uma planta cultivada em atmosfera enriquecida de CO2, só que ao mesmo tempo é enriquecida com ozônio. E aí o efeito benéfico da atmosfera enriquecida de CO2 ele é bastante reduzido também pelo aumento aí no nível de ozônio. Bom, então qual que é a conclusão que a gente pode conseguir, baseado nesses dois estudos aí? Uma delas é que o estímulo da fotossíntese provocado pelo aumento do CO2 ele é limitante porque ele depende de outras condições ambientais, como, por exemplo, nitrogênio, que eu acabei de mostrar, mas podem ter outros fatores também, por exemplo, água. De que adianta ter uma atmosfera mais rica de CO2 se as plantas não têm água disponível? Então, consequentemente, elas vão crescer menos e vão produzir menos também. Então, diversos outros fatores têm que ser levados em consideração. Outro fator que deve ser levado em consideração são as interações que vão ocorrer com micro-organismos e com insetos, principalmente insetos herbívoros. Plantas que fazem mais fotossíntese, mas que não conseguem direcionar essa produção, por exemplo, para maior aumento de grãos,
elas vão começar a acumular açúcares em tecidos, folhas e algumas partes do caule e, consequentemente, vão atrair mais insetos sugadores e mais insetos herbívoros. Tem diversos dados experimentais mostrando que isso acontece para algumas plantas, né? Então, é mais um fator que acaba influenciando negativamente, né, no aumento da fotossíntese, que era esperado que fosse bem maior do que esses dados experimentais que estão sendo medidos nessas estruturas de enriquecimento de atmosfera com CO2 estão indicando. Tá aí outros fatores são os poluentes, né, que acabam afetando negativamente, por isso que o ozônio foi testado aqui nesse gráfico. Tá? Então, a coisa é muito complexa, né? A gente sabe que alterações climáticas provocam alguma coisa, mas exatamente o que elas vão provocar ainda é difícil de entender, porque ambientes naturais, eles são muito complexos, eles envolvem muitas interações de seres vivos entre si e também com toda a estrutura abiótica, né? Toda a estrutura não viva de estrutura hídrica, estrutura mineralógica e por aí vai. Nessa figura aqui, isso aqui também são dados obtidos a partir de estimativa para algumas culturas que são consumidas com muita intensidade a nível global. Então, observe que quem vai trabalhar na agricultura tem um grande desafio a enfrentar, né? Por isso que eu escolhi esse tema para essa palestra. Com o que a gente já está observando e que tem certeza de que vai acontecer. Não tem certeza exatamente do que vai acontecer, né, mas a gente já tem alguns dados mostrando que vai ter alteração na produção de alimentos. Essa figura aqui mostra, o que está em vermelho mostra redução na capacidade de se produzir algumas culturas. Então observe um milho na figura à esquerda acima, ele vai ser difícil de ser cultivado em diversas partes do mundo, principalmente nas regiões tropicais. É uma das principais fontes de alimento para nós aqui, né, nas nossas regiões do Nordeste do Brasil e em diversas outras partes do Brasil, e assim como diversas outras culturas de importância a nível mundial, como arroz, trigo, né, um dos mais usados. A gente vai diminuir bastante o potencial de produção de trigo também no Brasil, e soja também, né, que é uma das principais culturas que a gente tem. Então observa ali um efeito de dificuldade de cultivo de soja, principalmente na região de Cerrado, Pantanal, né, que por coincidência são quem talvez contribui mais para os efeitos de alteração climática que o Brasil provoca, os efeitos negativos. Então o grande desafio da agricultura no futuro é isso. Tá? A gente vai ter um aumento de população, a gente vai ter uma população que vai precisar se alimentar cada vez mais e se alimentar com alimentos de qualidade, né? Não é só essa alimentação que a gente tem atualmente totalmente desequilibrada, principalmente em carboidratos, e que é pouco nutritiva. A gente tem que pensar em suprir essa demanda populacional com produtos nutritivos, né, que aí consequentemente elas vão ter também condições de saúde melhores. Só que ao mesmo tempo todo o ambiente, como vocês podem observar aqui nessa imagem, ele vai se tornando muito mais complicado para o cultivo agrícola. Nesse caso aqui eles simularam efeitos climáticos de temperatura, regimes de precipitação e alguns outros fatores ambientais, mas simularam também, por exemplo, consumo de nitrogênio nos ambientes, que é um dos fatores que vai fazer com que seja mais difícil, né, esses cultivos a níveis mundiais, porque o nitrogênio é o elemento mineral que é consumido com maior intensidade, que é obtido com maior intensidade pelas plantas a partir do solo, né? Então, por isso que ele tem uma tendência de se tornar limitante em diversas partes do mundo. Bom, e o que fazer então, né? Desafios para a agricultura em um período de alterações climáticas. É o que a gente tem que fazer, tá? Não tem alternativa. Tem pessoas que são negacionistas, eles vão continuar sendo negacionistas, mas quem entende o que está acontecendo de verdade vai ter que saber o seguinte: ou a gente se adapta para produzir nessas condições mais estressantes, nessas condições mais difíceis, ou simplesmente não vai ter alimento disponível para a população no futuro, né? Então daí
diversos institutos de pesquisa espalhados a nível mundial vão trabalhando na obtenção de, por exemplo, cultivares com maior tolerância a estresses ambientais. Eles vão sendo obtidos a partir de melhoramento genético tradicional, mas mais recentemente através de transformação genética ou diversas outras técnicas de biologia molecular que envolve manipulação de genes ou até do genoma inteiro. Tá? Então, esses estudos vão sendo feitos, cultivares vão sendo obtidos, com interesse principalmente em obter plantas mais tolerantes à seca, que isso vai estar muito relacionado com essas alterações negativas no padrão de precipitação, plantas mais tolerantes à salinidade também. Diversas regiões do mundo já sofrem problemas com salinização do solo, entre elas a nossa região semiárida aqui do Nordeste, ela tem problemas sérios nesse sentido, porque a nossa água utilizada para irrigação ela é muito concentrada em sais minerais. A temperatura do solo normalmente está muito elevada, então quando a água cai no solo, ela evapora muito rapidamente e a tendência é que os sais vão ficando retidos cada vez com maior intensidade no solo. Então, se não forem lixiviados para camadas mais profundas, isso acaba provocando a salinização do solo, que muitas vezes não tem muito o que fazer, né? E a solução seria pelo menos utilizar cultivares que sejam mais tolerantes à salinidade. E outros objetivos seriam selecionar variedades e cultivares mais tolerantes à temperatura. É uma certeza de que a temperatura vai aumentar, até que nível não sabemos ainda, mas provavelmente vai aumentar bastante, já que os acordos que são estabelecidos quase nunca são cumpridos, né? Nem acordo de Paris, nem acordo de Tóquio e por aí vai. Então a tendência é que tenha realmente aumento de temperatura, então muitas vezes, né, isso é uma das principais linhas de pesquisa, se obter plantas mais tolerantes a temperaturas elevadas. Além disso, né, se faz obtenção de variedades com maior eficiência fotossintética, exatamente para tentar produzir mais ou de forma muito mais eficiente nesses ambientes mais estressantes que tendem a predominar no futuro e que também tenham maior eficiência nutricional. Como eu acabei de mostrar, uma das coisas que fazem com que o efeito benéfico do aumento do CO2 para a fotossíntese não seja tão intenso é exatamente que as plantas elas deixam de absorver alguns nutrientes minerais, ou pelo menos não conseguem absorver nutrientes minerais, como por exemplo nitrogênio, na mesma intensidade em que elas estão fazendo. Aliás, o estímulo na fotossíntese não é na mesma intensidade que está sendo na absorção dos nutrientes minerais. Então, aí, consequentemente, o fator nutricional ele passa a ser limitante. Além disso, tem uma tendência muito grande de seleção de plantas com tolerância à toxidez de alumínio. Alumínio é um elemento muito comum em diversos solos, mas ele só passa a causar problema de toxidez para plantas em solos ácidos. Então, daí, por exemplo, o Cerrado do Brasil é um solo ácido, né, que tem toxidez de alumínio, mas que a partir do momento que se faz a correção do pH, ele se torna um solo bem adequado para a agricultura. Mas muitas vezes isso nem sempre vai ser possível, então se tem uma tendência de também selecionar cultivares mais tolerantes à toxidez de alumínio, exatamente porque a gente vai começar a ter uma limitação muito grande de áreas disponíveis para a agricultura. Então não vai ter como escolher muito no futuro, a gente já tem que começar a pensar na utilização desses solos também. Quando não for possível fazer a utilização de cultivares mais tolerantes, então uma alternativa é se fazer a utilização de culturas alternativas, né? Por exemplo, não dá mais para plantar milho no Nordeste brasileiro, tenta plantar sorgo. Mas o agricultor não gosta de sorgo, mas aí vai chegar um ponto que não tem mais como ele gostar muito não, ou planta ou não tem mais o que fazer, tá? Se a gente tiver nessa tendência de alteração em padrões de temperatura e de chuvas que os diversos modelos matemáticos vão indicando aqui para a região semiárida do Nordeste, por exemplo, não tem muito o que fazer não, tem que pensar em boa parte para que essa população consiga se alimentar e consiga ter alguma renda econômica, elas têm que começar a pensar na utilização de outras culturas que sejam
mais tolerantes, que sejam mais eficientes em diversos outros fatores de tolerância ambiental aos estresses que estão sendo provocados. Outra coisa que está sendo muito pesquisada e que tem que ser feita também são as alterações em práticas agrícolas, né? Como, por exemplo, irrigação mais eficiente, barragens subterrâneas, cobertura morta dos solos, né? E por aí vai. Diversas práticas que tornem o ambiente mais estressante, né? Que ajudem a reter água no solo por mais tempo, que de repente permitam uma infiltração melhor da água de chuvas, ao invés de escorrer superficialmente. E por aí vai, né? São diversas alternativas que elas vão tendo que ser pensadas baseado nesses ambientes mais complicados que nós vamos viver, né? Então, vai ser uma agricultura mais difícil, né? Com certeza, mas vai ser a única agricultura possível. E ela tem que ser também uma agricultura sustentável, tá? Não adianta mais a gente achar que dá para fazer essa agricultura predatória que vem sendo feita ao longo de toda a história humana e achar que gerações futuras vão conseguir sobreviver, porque nem a nossa geração está mais conseguindo sobreviver tranquilamente nesse ambiente que nós estamos destruindo, né, no ambiente do nosso planeta. Entre as práticas agrícolas, talvez a mais promissora para convivência e sobrevivência às alterações climáticas sejam os sistemas agroflorestais. O que é um sistema agroflorestal? Tá? Eles normalmente são sistemas muito complexos que envolvem cultivo de uma ou mais espécies arbóreas, normalmente com interesse de produção madeireira, em consórcio, né, ou plantadas em locais bem próximos, com espécies de interesse para alimentação humana ou animal, que também pode ser mais de uma. Nessa foto aqui eu tenho cultivo de uma espécie arbórea juntamente com cultivo de banana, e tem entre uma fileira aí também, entre eles, de um capim que vai ser utilizado para alimentação animal. Então, por que o sistema agroflorestal ele é interessante para esse período de alterações climáticas que nós vamos passar? Então, porque no sistema agroflorestal quase tudo tende a ser mais eficiente, desde que o sistema agroflorestal seja bem planejado também, tá? Então, por exemplo, essa bananeira que está no sombreamento próximo às árvores, ela está recebendo menos luz do que ela estaria a sol pleno. Isso tem efeito negativo na fotossíntese? Depende, tá? Nesse caso aí, vocês podem observar que é uma planta com copa aberta, ela vai estar sombreando pouco e provavelmente o efeito que está acontecendo aí ele é mais positivo do que negativo, porque o sombreamento provoca redução na temperatura, né? Observe que temperatura é um dos efeitos negativos que podem ocorrer, que podem estar provocando estresses nas plantas com as alterações climáticas que nós estamos provocando. Outra coisa, a adubação ela tende a se tornar mais eficiente em um sistema agroflorestal, porque se aplica adubo na banana, o que as plantas não conseguem absorver vai descer para camadas mais profundas do solo e pode, por exemplo, ser absorvidas pelas raízes das árvores que tendem a ocupar partes mais profundas do solo. Você vai criar animal, vai deixar o animal consumir esse capim aí dentro, o animal também vai defecar, né, vai adubar. Então, se você faz a irrigação para uma dessas plantas, a quantidade de água que sobra, ela pode ficar disponível para outra espécie. Então, a irrigação também tende a ser mais eficiente. Isso ajuda a criar um microclima também de maior umidade e de menor temperatura entre as árvores, que é um ambiente muito menos estressante do que o que nós estamos provocando com alterações climáticas. Tem que se lembrar também de que o sistema agroflorestal ele também tem que trazer retorno econômico para o produtor. Ele tem fins de conservação tanto de recursos hídricos quanto de solos e de se produzir alimentos nessas condições, mas ele tem que ser rentável, tá? Porque senão o agricultor vai abandonar, né, e não vai... E nós, como futuros trabalhadores da agricultura, não vamos estar conseguindo cumprir o nosso papel, né, desse desafio aí na produção de alimentos nessas condições ambientais que nós estamos provocando. Então esse provavelmente é um dos fatores mais promissores, só que ao mesmo tempo é um dos mais desafiantes. Não é fácil, não existe nenhum sistema agroflorestal que seja igual ao outro, é difícil desde o planejamento até a implantação e a condução, colheita, porque a gente está
num sistema muito mais complexo que envolve interação entre diversos seres vivos. Então ele é muito mais desafiante, mas ao mesmo tempo eu acho que é um sistema de produção muito mais prazeroso, até porque ele pode ser feito também em condições orgânicas, né? E daí a gente já está jogando menos poluentes no ambiente, já está ajudando a degradar menos e está ajudando também na saúde das populações que vivem ali, né? E que que não precisam ficar submetidas a esses poluentes tão intensos. Ok, gente, eu espero que não tenha desanimado ninguém. É realmente muito mais difícil, mas a gente tem que se preparar. Essa é a única alternativa. Muita gente ainda faz de conta que as alterações climáticas não estão acontecendo, mas normalmente quem faz de conta é quem não está precisando conviver com esses desafios diariamente. Quem precisa já observa o que está acontecendo, já observa esses aumentos nas dificuldades de cultivo. E o que a gente precisa fazer é exatamente isso, né? É trabalhar a fim de manter produção de alimento de qualidade em uma condição climática muito mais difícil, porque essa é a única alternativa. Ou a gente consegue superar isso, ou simplesmente não vai ter alimento para sustentar a humanidade. Então, muito obrigado por assistir. Eu espero que eu não tenha desanimado, né? A agricultura realmente ela vai ser mais desafiante, ela vai ser mais difícil, mas ao mesmo tempo é o que a gente pode fazer. Tá? Não tem como fugir. Se a gente diz eu não quero fazer agricultura em um ambiente com alterações climáticas, a gente simplesmente não vai ter capacidade de produzir alimentos para a população que vai exigir cada vez mais, né? Então, por isso que isso a cada vez é necessário que seja mais estudado, que seja mais praticado, porque não tem como fugir. O desafio já chegou, a gente já está vivendo num ambiente mais difícil do que os nossos pais viveram, e a tendência é a gente deixar um ambiente mais difícil ainda de agricultura para as gerações futuras. Que a gente, pelo menos, consiga manter essa população nesse ambiente, né, produzindo alimentos de qualidade, como eu acabei de falar. Muito obrigado pela atenção.